Olá, tudo bem? Como é que você está? Mente e coração, quinto mandamento, qualidade de vida. Vamos começar esse bate-papo? Chegamos ao quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Se tem um mandamento muito claro em relação aos benefícios à qualidade de vida, é esse mandamento. O quinto mandamento vai falar muito sobre autoridade, a construção da relação com a autoridade instituída. Autoridade que você não escolheu, autoridade que você não pode destronar, que você pode desqualificar, por mais que seja imperfeita. Toda autoridade provém de Deus, é isso que as Sagradas Escrituras nos mostram. Ou seja, quando você se relaciona com uma autoridade humana, de certa maneira, você também está se relacionando com a autoridade de Deus. O que eu quero dizer com isso? Pai e mãe devem ser honrados. Quando você honra alguém, você reconhece o valor daquela posição. E quem está ocupando aquela posição? A posição de pai, a posição de mãe. Pai e mãe são aqueles que representam a primeira noção de autoridade de um ser humano. Ele nasce numa casa, ele cresce nessa casa e ele passa a identificar que essa casa é regida pela vontade desses dois, o papai e a mamãe. Os traumas gerados nessa relação, ou mesmo o desrespeito que porventura um filho ou uma filha possam ter com o seu pai e com a sua mãe, vai demonstrar, ou melhor dizendo, vai modelar todos os outros contatos com a autoridade. A autoridade policial, a autoridade do juiz, a autoridade do professor, a autoridade do pastor, a autoridade de um líder, a autoridade de um supervisor da empresa, a autoridade do dono de um comércio, a autoridade. Se desde cedo filhos e filhas assumem que a posição de pai e mãe devem ser desonradas, então o que nós temos? Nós temos filhos e filhas que querem ser sua própria autoridade. Isso não dá certo, gente, isso não dá certo. Nós precisamos de supervisão, nós precisamos de orientação, nós precisamos de alguém que possa refletir para nós a nossa necessidade de perdão, a nossa necessidade de aprendizado, a nossa necessidade de recondução quando nos sentimos perdidos. E não dá para fazer isso se você fica simplesmente desonrando, desqualificando, xingando, desorientando, sabotando qualquer manifestação de autoridade na sua vida. E isso começa com pai e mãe. Pai e mãe que são honrados, eles estabelecem um lar mais sólido, um lar mais harmonioso. Ora, eu me lembro muito bem de quando eu e meu irmão íamos ao final do ano na casa da minha avó, a avó Conrada, e os meus pais tratavam essa minha avó com muito respeito, com muita consideração. E como eram muitos filhos, vinham muitos dos meus tios e tias, primos e primas, ter essa reverência, esse cuidado referente, essa honra, esse reconhecimento da importância da minha avó. Sempre era a festa do final de ano na casa da minha avó. Sempre. Era um ponto de encontro. E aquele cenário de respeito permeava a casa naquele dia de festa. Era um dia harmonioso, sem gritarias, sem desavenças, porque não se poderia ficar gritando, berrando na frente da dona Conrada. Que Deus a tenha. Mas isso tudo deixava um cenário de muita paz, um cenário de muita alegria, um cenário de muita harmonia. Isso afeta a sua qualidade de vida. O lar é aquele lugar onde nós ansiamos em estar quando tudo fora dele é guerra. Agora, de fato,
qual é a segurança que sentimos? Qual é a paz que sentimos? Se do lado de fora do nosso lar é guerra, e quando adentramos nele é mais guerra, não há paz, não há lugar de descanso. Isso se inicia com a forma com que tratamos os nossos pais. Agora, há uma outra coisa que afeta você e a sua qualidade de vida, que é a sua esperança de cuidado ao final da sua própria vida. Olha, a forma como você trata os seus pais provavelmente é justificada por você ou por mim. Explico. Se você trata o seu pai e a sua mãe com reverência, com respeito, adivinha, você está olhando para uma imagem sua do futuro. Quando você chegar na idade deles, quando você estiver com seus filhos, você também vai esperar reverência, você também vai aguardar honra, você também vai aguardar respeito. Agora, se a sua relação é de desrespeito com seus pais, o que você acha ou pretende esperar do seu futuro quando a sua hora chegar? Provavelmente desrespeito, provavelmente ignorância, porque afinal foi isso que você semeou na vida dos seus pais. Eu sei, tem alguns momentos que a gente pensa assim, mas a minha família já era um caos. Os meus pais não eram tão bons assim e eles não cumpriam bem o seu papel. Há uma maneira ótima de você honrar a posição de pai e mãe, mesmo avaliando que a postura deles nessa posição não foi benéfica para você, não foi abençoadora para você. Foi um mau pai, foi uma mãe, e você tem consciência disso e não precisa esconder isso. Honrar não significa mentir sobre a índole dos seus pais, não significa passar pano por cima dos erros dos seus pais. A forma de escapar disso é perdão. Perdão. Você perdoa seu pai, perdoa sua mãe e continue respeitando-os. Continue reconhecendo que eles são autoridade na sua vida. Ok? Você não vai atender todas as orientações deles porque talvez sejam pais que não dão bons conselhos. Ok, talvez você não despenda tanto tempo conversando com eles, porque são pessoas normalmente brutas. Mas, certamente, ao não devolver mal com seus pais, você pacificará seu coração. Entenda, seus pais estão nas mãos de Deus. Deus está olhando para tudo, Deus vê tudo. O seu desafio, o seu papel é amá-los através do respeito. Eu conheço uma pessoa muito próxima que trabalha na igreja onde eu estou e ela tem um pai bem difícil, essa pessoa. E a relação é tão difícil com os filhos que seus irmãos não querem ver o seu próprio pai nem pintado de ouro. Mas Jesus faz parte da vida dessa pessoa que eu estou falando e que faz parte da igreja que eu pastoreio. Essa pessoa simplesmente me disse uma vez que decidiu amar o pai. O pai é um pouco grosso, ele perdoa, não leva em consideração as palavras, serve o pai. E à medida que o pai foi envelhecendo, a distância, o vale, o abismo entre os outros filhos e ele foi se tornando quase que intransponível. Só que acredite ou não, o único filho que é bem recebido, bem aceito na casa desse pai, é justamente esse amigo de quem estou falando. Eles saem para pescar juntos, cantam música juntos em casa e tem algum nível de conversa durante o futebol, a partida de futebol na TV. Esse amigo disse que seu pai continua sendo uma pessoa de difícil trato, personalidade complicada, mas que ao longo dos anos foi cedendo espaço para ouvir. O único da família inteira que consegue acessar o coração desse pai, o único da família inteira que consegue suavizar um pouco a índole, a conduta desse pai, é justamente esse amigo. Por último, e mais importante,
Ninguém ataca uma autoridade que deveria ser referência para a sua vida e se mantém são. Toda autoridade que cede aos seus ataques é uma pilastra da segurança da sua vida que é derrubada. Ok? Derrube a polícia, por mais problemas que a polícia brasileira tenha, e você vai ter uma sociedade muito mais insegura. Sabote aqueles que são supervisores acima de você na sua empresa, no lugar onde você trabalha, e você vai ver que o seu departamento vai ficar um caos. Porque se os supervisores não estão fazendo bem o seu trabalho, porque você tem dificultado, isso complica o trabalho de todo mundo, inclusive o seu. Desonre seus pais, e uma semente de insegurança passará a acompanhar você por onde você for. Porque afinal, a autoridade é para nós desconfiarmos, não é mesmo? E se nós desconfiamos, nada é seguro nesse mundo, nem debaixo da autoridade de Deus. Encare a honra aos seus pais como um exercício de submissão à autoridade de Deus. E a segurança vai passar a fazer parte da sua vida. E sentir-se seguro é um dos desejos e vontades mais básicos do ser humano. Sem segurança, o desespero nos engole. Guarde isso no seu coração, se prepare, porque semana que vem a gente vai para o próximo mandamento. Deus te abençoe muito.